Boa tarde, pessoal. Estão cansados? Esse boa tarde foi um pouco sem energia, hein? Sei que é o segundo dia, já vimos muita coisa, mas vamos colocar energia nisso, hein? Boa tarde. Pronto, agora sim. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Tribunal de Contas do Estado do Pará, falando sobre um pouco do nosso dia a dia, sobre auditoria. Não posso deixar de registrar os agradecimentos, em especial à equipe do IRB, do Instituto Rui Barbosa, a Cris, a Antonella, ao Luciano, ao Nelson, a essas pessoas que trabalharam tanto para que esse evento fosse possível. Também tenho que externar meus agradecimentos aos tribunais de contas, aqui do Estado e dos municípios. O pessoal do IRB me falou que eles ajudaram muito na logística, na organização, e eu acho que a minha deferência toda especial é principalmente a vocês. Muitos amigos aqui, conheço do dia a dia, que batalham, que lutam por um controle externo cada vez mais forte. Apesar de ser um evento direcionado à região norte, nós temos aqui praticamente o Brasil inteiro, o que mostra que nós, servidores de carreira, estamos tentando fazer as coisas certas. Estamos lutando por um trabalho cada vez melhor, cada vez direcionado àquilo que a sociedade espera de nós. Produto de qualidade. Então, parabéns a vocês que estão em busca de aperfeiçoar seus trabalhos e de apresentar uma produção cada vez mais efetiva e direcionada ao bem-estar social. Muito bem, eu recebi um convite extremamente difícil. Falar de auditoria financeira, um tema que não deveria, mas é pauta relativamente nova na nossa agenda. E por que o Tribunal de Contas do município de São Paulo foi convidado para falar no evento da região norte? Não é porque os trabalhos do nosso tribunal são melhores, não é isso. Mas a gente tem uma modelagem um tanto quanto sui generis. A gente tem um jurisdicionado principal, que é o Poder Executivo do município de São Paulo, que, óbvio, é gigantesco. Mas a gente não tem 399 municípios, como é o estado do Paraná. A gente não tem 417 municípios, como é o estado da Bahia. Mais de 800, como é o caso de Minas Gerais. Eu reconheço a dificuldade desses órgãos de controle externo em fazer auditoria financeira, porque são muito jurisdicionados. Vocês têm que usar tecnologia da informação. Converso muito com o Mazerini, do TCE do Piauí, e a luta dele é essa, é tentar automatizar os processos, porque é muita coisa para fazer. Então, a nossa modelagem é um pouco diferente, e com base nisso, a gente consegue fazer alguns trabalhos que não são 100% uma auditoria financeira, como vou mostrar para vocês, mas eles já estão bem inclinados a serem auditorias financeiras. Então, minha missão é tentar mostrar um pouco do que a gente tem feito, e aí, vim de alma livre, tá? Vou mostrar na prática o que a gente tem. Tudo que eu puder mostrar, vou mostrar a vocês, mas com o propósito sabedor de que são processos que precisam ser aprimorados. Então, podem criticar, fique à vontade. A ideia não é apresentar o melhor modelo, o modelo perfeito, é apresentar algo que vem sendo feito e que pode receber melhorias, pode receber críticas, e a ideia é essa mesma. A gente está aqui em casa, somos todos auditores de controle externo com o mesmo propósito. Então, vamos trocar experiências para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo final. Bom, para alcançar essa finalidade, eu dividi aqui a minha fala em 3 momentos. Primeiro, vou falar muito rapidamente sobre alguns aspectos teóricos. O Nelson já fez uma brilhante exposição aqui sobre o que a NBASP 200, a ISAE 200 preconiza, então não vou ficar chovendo no molhado, vou falar rapidamente de alguns tópicos. Depois eu preciso entrar um pouco no funcionamento do nosso Tribunal de Contas, para que vocês consigam entender por que a gente consegue fazer essa, entre aspas, auditoria financeira. Como é a nossa modelagem, como a gente funciona e como é que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. E aí eu vou entrar especificamente no estudo de caso. A gente vai ver que a auditoria financeira, como o Nelson falou, tem um objetivo, que é aumentar o grau de confiança dos usuários das demonstrações financeiras, que são as demonstrações contábeis, entre outras, no que é publicizado pela parte responsável. E a gente tem, dentro desse escopo, vários elementos. Nós temos os ativos, temos os passivos, temos as receitas e temos as despesas. Eu vou falar especificamente de um trabalho que eu fiz
sobre receitas. Esse trabalho foi feito no ano de 2018, todo o trabalho nós temos um número, um protocolo, né? Um TC, ele está disponível na internet, já foi oportunizado o contraditório à Prefeitura Municipal de São Paulo, e esses resultados vão ser demonstrados para vocês. Então, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre aspectos gerais de auditoria financeira. E como os palestrantes que me antecederam já colocaram com bastante propriedade, o momento que vivemos é um momento bastante delicado. A sociedade nos cobra, e a imprensa, como o Zaira colocou aqui de manhã, também está nos cobrando, e deve cobrar. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos que dar retorno. Algumas matérias vêm sendo publicadas com uma certa frequência, e eu trouxe aqui só algumas delas para destacar o que estou tentando falar. A primeira, uma do final do ano de 2016, tribunais de contas deram aval à maquiagem dos governos estaduais. Exatamente o que a Zaira falou de manhã. Diversos relatórios da LRF, e aqui o foco principal é a despesa total de pessoal, a DTP, que é o anexo 1 do nosso relatório de gestão fiscal. Os entes estavam publicando, os estados, percentuais abaixo do que eles realmente eram, e os tribunais estavam silentes com relação a essas publicações. Estavam aceitando, a imprensa detectou esse cenário porque a crise chegou nos estados, começou a se ter dificuldade para pagar as folhas de pagamento de forma tempestiva, e escancarou um problema. Olha, como é que você pode estar com 40% de comprometimento da sua receita corrente líquida e não tem dinheiro para pagar a folha? Eu não sei se vocês conhecem o Mangualde, do Tesouro. Eu, antes de entrar no controle externo, eu era da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Minha vida toda foi na execução. Agora que eu vim, eu deixei de ser telhado e virei pedra, né, como dizem. Mas agora a gente está todo mundo igual a telhado, porque só pinga pedra no telhado da gente, né? Então o Mangualde falava comigo: Jorge, no seu estado, eu era responsável pela área normativa, na Fazenda do Estado, ele falava: você declara 33% de comprometimento de despesa de pessoal, e agora o Estado não paga servidores. O que é que você fez? Eu falei: cara, eu não fiz nada, eu não maquiei nenhuma informação. A gestão fez procedimentos que não eram procedimentos balizados na boa técnica e que iam omitir informação. A contabilidade, ela mostrou que existia. Na verdade, no estado do Rio de Janeiro, houve um impacto muito forte na redução dos royalties, isso é fato, mas houve um tratamento, digamos assim, não muito transparente da insuficiência financeira do RPPS, que lá a gente chama de Rio Previdência. Eles fizeram operações no mercado financeiro que culminaram em ocultar uma insuficiência financeira que existia e que, em certo ponto, ela estourou. Então, o que aparecia como 33%, no ano seguinte era 68%. Então, foi uma coisa que realmente a gestão não foi adequada. Não foi a contabilidade que maquiou nada, que foi um termo que eu abomino, não suporto ouvir esse termo, contabilidade criativa. Mas é o que falaram. Então, a culpa, às vezes, acaba ficando para o contador. Temos outras. Vou voltar aqui um pouco. Essa aqui também de 2016. Situação fiscal dos estados lança dúvidas sobre papel dos tribunais de contas. É tudo que a gente não quer ouvir, né? Dúvidas sobre o nosso trabalho. A gente tenta fazer o certo e somos colocados em xeque. Mas a coisa ainda foi piorando, porque pior do que ter dúvidas sobre o seu trabalho é isso aqui. Tribunais de contas atrapalharam diagnóstico sobre situação fiscal de estados. Essa é do final do ano passado, de dezembro de 2018. Então, a gente, que em tese seria o guardião da boa aplicação dos recursos públicos, não só estamos deixando de fazer nosso papel, como ainda estamos atrapalhando. Então, não dá. Essa semana, saiu esta reportagem aqui na Veja São Paulo. Eu vou passar para vocês darem uma olhada, mas isso aqui que está na capa é meu tribunal. É o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A matéria de capa é Casa de Ferreiro. O resto do ditado vocês conhecem, né? Espeto de pau. Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele continua: responsável por auditar a prefeitura e por paralisar dezenas de licitações. O erro é nosso, né? A gente está paralisando. O Tribunal de Contas do município emprega 726 pessoas, é isso mesmo, inclusive parentes de políticos, tem, e tem gastos extravagantes. Bom,
Algumas coisas na reportagem precisam ser melhor tratadas, mas nós temos problemas. E eu gosto muito de um ditado, vou passar depois me devolvam, tá, por favor. Gosto muito de um ditado de um autor desconhecido que diz o seguinte: fina é a ostra que, quando incomodada pela areia, reage produzindo pérolas. Então, esse, para mim, é o momento da gente mostrar o nosso valor. Se estamos sendo criticados, vamos fazer o nosso trabalho e vamos mostrar para que a gente veio. A gente vai dar o retorno. E a gente vai fazer isso, meus irmãos de guerra, de labuta, aperfeiçoando nossos procedimentos de auditoria financeira, dentre outros. Então, a auditoria financeira, a gente conhecia muito como auditoria contábil, validar registros, razões, lançamentos contábeis. O conceito que a gente tem de auditoria financeira hoje, mais moderno, é o que o Nelson falou. É um processo que tem como objetivo aumentar o grau de confiança nas demonstrações. Se a gente conseguir alcançar esse objetivo, essas matérias vão deixar de existir, porque a gente vai dizer se o que foi publicado pelos governos, pelos estados, pelas prefeituras, estão aderentes à boa técnica financeira, à boa técnica contábil ou não. A gente vai emitir uma opinião e vai registrar, olha, isso aqui procede, esse número tem exatidão, tem suficiência, ou não. Esse número está completamente distorcido, ele tem distorções relevantes. E aí vamos dizer quais são essas distorções e vamos dizer quais são os impactos destas impropriedades. Bom, já sabemos que a norma que vamos utilizar para fundamentar nossos trabalhos ela está na NBASP, né? É as SAIs do nível 2, traduzidas pelo Instituto Rui Barbosa, essa tradução é a mais recente, de agosto de 2017. A NBASP no nível 2 tem esses 4 conjuntos de normas e a gente vai trabalhar especificamente com a 200. Alguns pontos principais que o Nelson colocou, mas eu vou reforçar muito rapidamente. O foco dessa NBASP 200, que está diretamente ligada à SAI 200, é determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada de acordo com o marco regulatório e a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, para a gente fazer um trabalho de auditoria financeira, além de conhecer a norma, nós vamos ter que conhecer o critério. O critério é essa estrutura de relatório financeiro aplicável, que, como o Nelson falou, é padronizada pelo Tesouro. É o nosso manual de contabilidade aplicado ao setor público. A gente vai falar rapidamente disso. O objetivo, aumentar o grau de confiança por parte dos usuários previstos. Uma grande dificuldade isso. Porque quem é o usuário previsto de uma demonstração financeira? Em contabilidade, a gente aprende que são diversos usuários. Eu tenho o gestor, que é um usuário da demonstração financeira, porque ele toma decisões, ou deveria tomar, com base nessas demonstrações. Eu tenho os fornecedores, eles são, por incrível que pareça, usuários, porque eles querem saber se eles vão receber. Eu tenho a imprensa, que utiliza isso para chegar a conclusões. Eu tenho organismos internacionais de financiamento, que utilizam muito, ou deveriam utilizar, as nossas peças contábeis para verificar se há grau de liquidez, se a entidade pode honrar os compromissos, e principalmente a sociedade, que ainda tem uma certa dificuldade em compreender nossa tecnicidade, que é extrema no serviço público, mas que está cada vez mais caminhando para um acompanhamento mais efetivo. E a gente tem essa missão de tentar também estimular e fortalecer o controle social. Hoje nós temos uma iniciativa que é louvável, que são os observatórios da transparência. Então, quanto mais observatório, melhor para a gente, tribunal, inclusive, né? Desde que ele não nos observe, brincadeira. E vai ser melhor para a gente, porque eles vão fazer uma parte do nosso trabalho. Claro, quem mais tem condição de avaliar a qualidade do gasto público é a sociedade, gente. A gente, muitas vezes, está lá na nossa cadeira, na nossa mesa, a gente vai a campo, etc. Mas quem tem que dizer se o negócio é bom ou não é quem usa o serviço público. Então, a gente tem que estimular esse serviço, esse acompanhamento da sociedade. E auditorias de demonstrações financeiras são trabalhos de asseguração razoável. Nelson também falou sobre isso. Ninguém vê tudo, 100%. Isso é impossível em se tratando de auditoria, porque senão a auditoria podia chegar ao absurdo de custar tanto quanto o que você está fiscalizando. Então, a gente trabalha realmente com amostras, a gente trabalha com um percentual daquilo que ocorreu. E a asseguração, ela vai ser razoável, então ela não vai chegar a 100%, mas ela vai lhe dar uma boa análise do que efetivamente aconteceu, e aí as partes que a gente também já falou. Uma coisa que é muito importante na norma, que a gente tem que ter a dimensão e interpretar corretamente,
são as ações que se espera de um auditor no curso de um trabalho de demonstração financeira. Primeira, reduzir risco de auditoria. Parece uma coisa de outro mundo quando a gente lê na norma. Parece uma coisa que é difícil colocar em prática. A gente vai ver que tem formas, dá um certo trabalho, mas a gente precisa fazer isso, porque se fizermos trabalhos desprovidos de um bom planejamento, o resultado tende a ser catastrófico, e a gente pode não sair da situação em que estamos de contestação. Então, a gente tem que tentar reduzir ao máximo o que a gente chama de risco de detecção, que é o risco do auditor expressar uma opinião incorreta acerca daquela demonstração que ele está analisando. O planejamento, crucial para qualquer trabalho de auditoria. Ontem eu fiquei assistindo aqui aquela mesa de discussões, que achei muito bacana, a troca de experiências, uma coisa que também estava conversando com a Cris. A gente precisa trocar experiências, a gente precisa conversar. Tem muita coisa que já foi feita por tribunais, trabalhos de qualidade, e muitas vezes nós não sabemos. Então, o Mazerini, que é o cara da tecnologia lá do TCE Piauí, fica inventando coisa pra caramba, desenvolve um monte de aplicativos junto com a equipe lá para fazer conversão de arquivos, para você conseguir fazer tratamentos, soluções que não são tão caras, que podem ser compartilhadas e evitar custos. Ou seja, alguém já tem o know-how, basta você conversar, saber que existe e tentar trazer aquilo para o seu tribunal. A gente precisa fazer isso. E o colega falou, acho que foi de Roraima, que o planejamento dele tinha prazo determinado, era 2 dias. No Tribunal de Contas de São Paulo também era assim, 2 dias para planejar. Então você tinha que se virar. Por quê? Porque a gestão da auditoria e os próprios auditores, boa parte deles, não acreditavam que o planejamento poderia levar a lugar algum. Achavam que era uma perda de tempo. E isso é o primeiro passo para o fracasso. Em se tratando de auditoria, esse pensamento não vai agregar nada. A gente tem que fazer um bom planejamento. O TCU, quando ele parte para analisar as contas de governo, ele gasta mais de 90 dias com planejamento. Isso não é perda de tempo, não. Isso é uma boa preparação. A execução do TCU é assim, ó, rapidinho. No instante ele termina a execução. Por quê? Porque ele já levantou tudo o que ele precisava fazer. Ele vai para campo apenas para coletar evidências. Então, o trabalho de planejamento é crucial. Não vamos achar que planejar é perder tempo. Perder tempo é fazer alguma coisa sem planejamento. Você ficar correndo atrás do rabo, rodando e não chega a lugar nenhum. A outra ação esperada é o ceticismo. Aqui nós nos utilizamos daquela célebre frase, né? In God we trust, all the others we audit. Em Deus nós confiamos, todos os outros nós auditamos. Então, por mais que você tenha uma relação com o seu jurisdicionado, e eu não estou falando de que é ruim ter uma relação, você tem uma relação profissional com o seu jurisdicionado. Você trata ele bem. Se espera essa relação com a pessoa que você está tratando. Você tem que manter uma independência. Então, por isso que muitas vezes os trabalhos de auditoria rodam, pelo menos é assim lá na nossa área. Eu vou mostrar para vocês que a gente trabalha com contas específicas, mas o mesmo auditor ele não fica no trabalho a vida inteira. Ele tem um tempo. Olha, eu posso fazer esse trabalho 2 vezes seguidas, depois não posso mais. Eu vou para outro trabalho para ter uma rotatividade, para ter uma cabeça diferente, para quebrar um pouco o vínculo, para você não ficar tão próximo da pessoa que você está auditando. Porque muitas vezes é aquela mesma pessoa, na prefeitura, no estado, que cuida daquele assunto, só ela que sabe, tem reserva de mercado, e você precisa falar com ela. Então, quando ela sai de férias, inclusive é um inferno, porque ninguém sabe responder. Mas, afinal de contas, o que é que a gente tem que fazer numa auditoria financeira? O que é que a gente tem que dizer? Então, eu gosto muito do Manual de Auditoria Financeira do TCU. A gente já tem um Manual de Auditoria Financeira, tá? Não fiquem muito desesperados, não. O TCU editou esse manual em 2016, o manual é muito bom, está disponível lá no site do TCU, e ele é totalmente compatível com a SAI 200. Tá? Então, vocês podem ler esse manual, ver boas práticas, vocês vão ver que tem lá uma série de orientações muito pertinentes. O que é que o manual do TCU fala? Olha, a gente vai ter que analisar isso aqui, ó, numa auditoria de demonstrações financeiras. Transações e eventos do período, saldos de contas no final do período. E como é que isso está sendo divulgado? Como é que isso está sendo apresentado? E eu vou analisar com relação ao quê? Se os elementos existem, se eles ocorreram, então, se as transações foram registradas e são da entidade, se os ativos e passivos que estão ali pertencem àquela entidade. A integralidade, se
todas as transações que ocorreram foram registradas, e aqui não é muito raro verificar que há muita coisa fora de balanço, principalmente os tais dos passivos, que quando estão fora de balanço nós conhecemos como passivos ocultos, né? Então, o Nelson estava falando ali de eventos subsequentes. Tem um evento subsequente que acontece comigo e com todos vocês. É aquela nossa amiga que adora pular de um ano para o outro, a tal da DEA, né? A despesa de exercícios anteriores. Quando o orçamento aperta, a despesa some. Mas, milagrosamente, no início do ano seguinte, olha ela ali, DEA. Então, vejam, tem que ter um cuidado, porque o próprio nome entrega, despesa de exercício anterior. Se é uma despesa, um passivo, patrimonialmente, ela tem que estar registrada no período correto. Orçamentariamente, existe uma possibilidade que tem que ser justificada, né? Não, a gente tem 3 casos, entre aspas, legais de DEA. Então, a legislação fala, olha, despesas de exercícios encerrados que não se processaram na época própria. Isso é muito vago. O decreto 93872 de 86 da União estabelece que a despesa processada na época própria é aquela que havia saldo suficiente, ou seja, havia dotação orçamentária para se empenhar, ocorreu o empenho e, por alguma falha administrativa, ele foi cancelado. Mas, em tese, o processo estava regular. O que aconteceu foi uma falha de comunicação, alguma coisa que fez com que o empenho desaparecesse, não virou um resto a pagar, portanto, para você pagar, tem que ter execução orçamentária, correria a conta de DEA. O outro seria resto a pagar com prescrição interrompida. Olha, o resto a pagar, ele tem vigência de 5 anos. Então, quando chegou no 3º ano, a administração está procurando fornecedor, não acha, cancela. Chegou lá no 5º, o fornecedor surgiu, entrou com um processo administrativo, quer receber, você reconhece através de DEA. E o último é despesas que são reconhecidas por conta de lei. Então, às vezes, surge uma lei com efeito retroativo. A lei é fato novo, mas a ação pertence àquele exercício encerrado, você faz uma DEA. Então, cuidado com a DEA, porque a DEA é um evento subsequente que é uma distorção, em alguns casos, de balanço. Direitos e obrigações, se a entidade detém ou controla os direitos sobre ativos e passivos. Isso é uma coisa interessante. Agora a gente está numa fase de trazer todos os elementos patrimoniais para balanço, porque, por incrível que pareça, no setor público, a nossa preocupação era quase que 100% com orçamento, autorização para gastar. Era o que a gente controlava, o que a gente sempre teve uma preocupação muito maior. E, por conta disso, parte do patrimônio está toda fora de balanço. A gente tem um prazo para trazer os elementos patrimoniais para balanço, que é o chamado PIPCP. Quem é da parte contábil conhece. O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Ele foi instituído através de uma portaria do Tesouro de 2015, que é a portaria número 548. E a gente tem um prazo até 2024 para trazer todos os elementos patrimoniais para balanço. O último prazo é dos ativos de infraestrutura. Pontes, praças, rodovias e etc. Tudo isso vai ter que estar em balanço. Quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer na prática é que praticamente todos os balanços do setor público são furados. Por quê? Reconhecidamente, a gente deu um prazo para adequar-se, para nos adequarmos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de estrutura de relatório financeiro aplicável, porque há distorções que são conhecidas por nós que existem, mas que existe um prazo para que haja uma adequação. Tá? Então, essa questão de detém ou controla todos os direitos foi muito discutida em São Paulo, porque parte dos imóveis já estão registrados na contabilidade. Boa parte não está, mas alguns sim. E aí, o nosso tribunal, aquele prédio bonito que eu mostrei, está com quem a revista? Ah, está aqui. Tá. Então, o nosso tribunal, esse prédio bonito, ele foi construído pela prefeitura. Ele está contabilizado no balanço da prefeitura. Mas quem tem os benefícios, risco e controle é o tribunal. Ninguém da prefeitura entra se o tribunal não deixar. Ou seja, no conceito de ativo, que está lá na nossa estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público, esse bem é um ativo do tribunal. Ele tem que estar contabilizado no tribunal. Então, no momento que ele está contabilizado na prefeitura, temos uma distorção de balanço. Ele não está no lugar certo. Exatidão, valorização e alocação. Então, valores e outros dados relacionados a transações foram contabilizados adequadamente. Ativos, passivos, PL, todos eles estão nas demonstrações nos valores apropriados. A gente vai ver que
no setor público é muito comum o uso do custo histórico como base de mensuração. O que é isso? Essa cadeira custou 100, eu paguei 100, está registrada por 100. Daqui a 40 anos, olho para a minha contabilidade, a cadeira nem existe mais, e ela está como 100. Ou seja, a gente não dá um tratamento após o reconhecimento inicial. E temos métodos de mensuração, outros, que não residem apenas no custo histórico, como é o caso do valor justo. Então, imagine lá no Rio de Janeiro, o Estado tem um prédio, um imóvel, etc., em Copacabana. Prédio em Copacabana, meu amigo e minha amiga, só valoriza. Só valoriza. Então, se ele comprou por 1 milhão, daqui a um ano já está 1.100.000, 1.200.000. Mas na contabilidade está aparecendo aquele custo histórico. Isso é uma distorção também de balanço. Você tem que empregar a técnica, o método apropriado de mensuração. O corte. Será que aquele evento foi registrado na data correta? E a gente vai ver que no setor público as coisas às vezes se arrastam. Eu vou mostrar meus papéis de trabalho, desse estudo de caso, e um dos registros que eu fiz foi uma contabilização extemporânea. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Classificação. Essa é aquela coisa, né? Você chega na escola, aí olha lá na despesa, por subitem, por subelemento, Mazeirinho, está lá, aquisição de um avião para a escola. Por quê? Alguém usou um código orçamentário incorreto. Então, uma escola adquirir um avião é meio estranho. Né? Apoiar as Forças Armadas, tudo bem, mas... Então, a questão de classificação é importante, para você também ter a fidedignidade da informação que está sendo apresentada. E a conformidade. Além de toda a questão de apresentação de informações financeiras, se a administração pública, ela cumpriu com as regras, com as normas. O meu amigo Mazeirinho, a gente jantou ontem de noite e estava falando, imagina a situação que está tudo regular, a demonstração financeira está 100%, você testou os saldos, está tudo beleza. O programa foi executado, mas a forma como foi feita, ela é irregular. Não foi feita a licitação, alguma coisa deixou de ser cumprida, e aí? Qual é seu parecer? Então vejam, o setor público não é tão simples. A questão não é tão simples, apenas atestar regularidade de saldos. A gente também tem que verificar como o procedimento foi feito. Não é isso, Ismar? Se estiver errado, você corrige, hein, cara? Bom, o nosso marco regulatório é o nosso critério. A NBASP 200 define no item 36 que critérios são as referências usadas e o nosso MCASP vai ser o principal critério para a gente atestar que uma demonstração financeira está consistente. O detalhe é que a gente está agora na nossa 8ª edição do MCASP, ela é válida a partir de janeiro desse ano. Todo mundo já leu? Levanta a mão aí quem já leu. Então, beleza. O pessoal está no caminho certo, né? Estamos lendo devagarzinho. Mas o nosso MCASP, ele é feito com base nas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E a gente está no momento de convergência das práticas contábeis do Brasil, as IPSAS, que são as normas internacionais. Então, toda hora tem uma norma nova, o que significa dizer que nosso desafio é muito maior, porque a gente tem que estar atualizado. A gente tem que conhecer o critério para dizer se a condição está adequada. Olha que desafio. A gente tem 21 novas normas de contabilidade. Tá? Nem todas elas, calma, são válidas para 2019. Algumas delas não são. E é importante dizer isso porque você não deve usar um critério que não está válido para justificar algum eventual achado. Tá? Você só vai usar o que está efetivamente válido. Passada essa parte mais conceitual, vamos entrar no que interessa. E aí vou falar um pouco do nosso Tribunal de Contas, como é que a gente funciona. Vocês não vão conseguir ver, mas esse é nosso organograma. Eu não quero falar das nossas peculiaridades, tá, que são muito criticadas no Tribunal de Contas de São Paulo. A estrutura dele, de um certo nível para cima, é única. Nos 33 tribunais, só ele funciona daquele jeito. Eu quero falar da área de auditoria. Então, a nossa área de auditoria, ela está aqui, olha, a gente chama de Subsecretaria de Fiscalização e Controle, SFC. E essa subsecretaria, ela funciona com 8 coordenadorias. Isso é fundamental para a gente conseguir entender porque a gente consegue realmente desenvolver auditorias financeiras. Essas 8 coordenadorias são divididas por funções de governo. Então, eu tenho aqui a coordenadoria 2, tá? Vou pular um porque a 1 é a minha. 2, que cuida de educação,
cultura e lazer. A 3, que cuida de atos de pessoal. Sempre tem que ter uma de atos de pessoal, né? Porque a aposentadoria lá é um calhamaço de processo que nunca tem fim. A 4, que cuida de saúde e assistência social. A 5, que cuida de transportes e turismo. A 6, que cuida de serviços e meio ambiente. A 7, que cuida de infraestrutura urbana e habitação. E a 8, que é a nossa área de inteligência. Eu estou na coordenadoria 1, que é responsável pelas contas de governo. E deu algum chabuzinho. Deve ter sido... porque você deve ter clicado fora da apresentação. Pronto. Eu estou na coordenadoria 1. Ela é responsável pelas contas da prefeitura, pelas contas da Câmara e pelas contas do próprio tribunal. Que ainda tem isso, né? A gente fiscaliza a nós mesmos. Então, acharam estranho isso? Com vocês também é assim, não é? Então, aqui na nossa coordenadoria 1, a gente tem a Câmara, a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, o próprio Tribunal, e a gente faz outros trabalhos, acompanhamento de contratos, análise de licitações, representações, etc. Mas o carro-chefe são os relatórios anuais de fiscalização, e a gente faz o relatório das contas do prefeito. A gente instrui isso na nossa coordenadoria. Apesar da gente ter uma subsecretaria, que é responsável pela uniformidade de todas as áreas, nossa coordenadoria que produz o relatório das contas que vocês chamam de contas de governo. Tá? E o engraçado ou interessante é que, para fazer isso, a gente se prepara o ano inteiro. Então, durante todo o ano, a nossa coordenadoria foca em avaliar contas de governo. Mas, Jorge, se as contas não estão prontas, como é que você faz isso? A gente trabalha com cortes. Então, como é que a gente faz? Chegamos, por exemplo, no mês de agosto. O que é que a gente faz? Um corte. Até quando a contabilidade da prefeitura está fechada? Está fechada 100% até julho, ou até junho, sei lá. Então, vamos começar a fazer os testes de saldos. Vou escolher aquilo que é mais representativo, aquilo que é mais material, que na verdade já está no nosso PAF, né, já foi escolhido previamente, e a gente vai para campo para testar aquilo até uma certa data. Com isso, eu já consigo resolver um problema que o Nelson falou, que é a tal da comunicação, que fica realmente um pouco esquisito na nossa cabeça. Como é que eu me comunico com a administração se, em tese, eu só olho as contas quando ele já publicou? O que é que vai adiantar me comunicar com ele se já está o fato consumado? Veja, nesse estilo de trabalho, que a gente faz cortes, a gente consegue, muitas vezes, que a administração corrija impropriedades de balanço. A gente vê que tem uma coisa que não está contabilizada a 100%, a gente vê alguma coisa que está fora de balanço, e a gente fala, olha, isso aqui tem que ser resolvido. Como os nossos relatórios são finalizados antes do encerramento do exercício, ele consegue fazer. Ele consegue corrigir. E eu acho que esse é um ganho fundamental, porque no final das contas, qual é o objetivo da auditoria financeira? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações. Nós temos um papel de tentar fazer com que a administração publique as coisas certas, faça as coisas certas. Não vai adiantar se você só começar o trabalho quando ele já tiver encerrado o exercício financeiro. Então, esse é um primeiro desafio para quem tem muitos municípios, um estado de uma complexidade grande, fazer um corte para conseguir fazer as auditorias financeiras e apresentar resultados antes do término do período. Esse é um desafio. Mas a gente consegue fazer isso. Então, é assim que a gente funciona. Falei do manual de auditoria, mas nesse particular aqui, o que eu quero destacar é um item da NBASP que tem tudo a ver com essa passagem que está aqui no manual. É praticamente a reprodução integral do que está na NBASP, esse texto do Manual de Auditoria Financeira do TCU, que diz que auditores encarregados de examinar demonstrações financeiras de grupo devem obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de informações financeiras de todos os componentes. Isso aqui é um certo desafio, porque eu mostrei a estrutura do nosso tribunal, que é dividido por funções, mas o que a gente analisa são as contas consolidadas de governo. E a gente acaba, às vezes, tendo um certo conflito com outras áreas do tribunal, porque tem uma área que é responsável pela saúde. Na saúde, o carro-chefe é a Secretaria da Saúde. Tudo está no balanço, tranquilo. Tem as autarquias. Por exemplo, o Hospital do Servidor Público Municipal é uma autarquia. E eu não vejo as contas dessa autarquia. Quem vê é a área 4.
E ela vem, inclusive, depois do balanço consolidado. Veja que tem um descompasso que a gente precisa resolver. Mas o que eu preciso fazer nesse momento é me concentrar no que é relevante. Então, a gente pega as contas consolidadas, a gente faz um trabalho específico sobre a consolidação, a norma exige isso. Então, eu tenho que fazer procedimentos adicionais sobre a consolidação e eu vou separar aquilo que é mais relevante, tá? Então, dentro de todas as classes lá, todos os saldos que existem no balanço, eu vou escolher aqueles que são mais relevantes e vou testar. Se, porventura, eu tiver necessidade de interagir com uma outra área do tribunal que é mais especializada naquele tipo de contabilização de saldo, eu vou fazer isso. Então, a gente tem que diminuir as distâncias entre nós mesmos, porque, às vezes, nós é que nos damos um nó. Pois não? Essa é uma boa pergunta, né? Se os testes que nós fazemos sobre saldos, etc., eles abrangem todo o ciclo operacional. Por exemplo, dívida ativa, né, que é um componente de balanço que normalmente é bem significativo. Dívida ativa é um processo longo. Uma unidade de origem tem um crédito, manda normalmente para a procuradoria valida aquele crédito, inscreve e aí sim ela entra como dívida ativa. A resposta é sim. A gente tenta testar todo o processo. Depende muito do tempo que a gente tem para analisar aquela conta especificamente. E dívida ativa, no nosso tribunal, é o maior tempo possível para uma auditoria na minha área, que são 30 dias úteis. A gente chama de DUSF, dias úteis de servidor de fiscalização, que está no PAF. Então, a resposta é sim, mas a gente não testa tudo, tá? A gente testa o que a gente considera mais significativo. Aqui um exemplo que eu acho que fica mais claro, tá? Para quem está com a TVzinha aí, talvez fique melhor para visualizar. Isso é um balancete da Prefeitura de São Paulo. Peguei 2017 porque ele foi utilizado para o planejamento de 18. Então, o que é que a gente faz? Tem aqui várias contas que integram a classe do ativo, a classe 1 do plano de contas, e eu tenho um saldo. Olha, o total do meu ativo, nesse ano, era 103 bilhões de reais, praticamente. E aí tem vários componentes do ativo, tá? O ativo aqui a gente separou até o nível de subgrupo. Vão aparecer alguns percentuais e vocês vão ver que o que está de vermelho é o mais significativo. Então, a amostra é um pouco do que o Nelson falou, por unidades monetárias. Olha, eu tenho grandes saldos que compõem o ativo. Olha o saldo de caixa, 6 bi. Olha o saldo de demais créditos e valores a curto prazo, 3 bi. Olha o saldo do ativo realizável a longo prazo, onde está a dívida ativa, não circulante, né? Longo prazo, 68%. Olha o saldo do imobilizado, 22%. Então, esses itens eu vou ter uma atenção especial. Eu vou, de alguma forma, abrangê-los no meu planejamento para fim de teste de saldos no ano seguinte. Mas materialidade não é exclusivamente valor. Notem que tem um pequeno item aqui, 65 milhões, para o total de 102 bilhões é pouco, né? Monetariamente. Mas essa conta, ela está de vermelho porque, qualitativamente, ela representa um risco grande. O nome da conta é débitos pagos a regularizar. Então, por si só, a conta me chama atenção. Ela é um indício de que teve uma saída financeira sem suporte, sem documento de suporte. Então, eu não vou deixar ela passar batida. Ela vai fazer parte do meu planejamento. Pois não? Exatamente. Então, tem uma questão aí de relevância, tem uma questão de qualidade da informação contábil. A gente tem que ter esse feeling, né? Como alguém falou ontem. O auditor, às vezes, ele já vê o nome da conta, ele sente que tem uma coisa que não está. Então, a gente vai testar. Pode ser que não dê nada, mas a gente vai testar. A gente quer ter uma segurança razoável de que aquilo ali não representa uma impropriedade. Veja que o valor não distorce. Isso não distorceria demonstração financeira. Eu não emitiria uma opinião adversa por conta de uma distorção de 65 milhões numa grandeza de 102 bilhões. Jamais. Mas eu posso chegar à conclusão que teve uma fraude. Nossas auditorias, elas não se destinam, estou falando de auditoria no sentido macro mesmo, não se destina a identificar fraudes. Mas nós, auditores, temos que estar cientes dessa possibilidade e alerta, céticos. Então, temos que ter um cuidado com isso. E aí a gente chega no nosso planejamento. Olha, vi quais são as contas que têm mais representatividade ou aquelas que, pela sua característica,
tem algum risco envolvido, e aí vou começar a fazer o meu planejamento para o ano seguinte, que foi o que foi dito aqui de manhã. Como é que a gente faz isso? Primeiro, quantos dias úteis eu tenho no ano seguinte? Tantos dias úteis, 200 dias úteis. Quantos servidores eu tenho na minha coordenadoria 1? Estou falando da minha coordenadoria 1 só. Eu tenho 15 servidores. Isso me dá quanto de homem-hora? Quanto de tempo disponível para trabalhar? Me dá tantos dias úteis. E aí, a nossa chefa, né, que agora passou para outro setor, mas fazia isso com muita competência, reunia toda a equipe, sentava numa mesa e dizia, gente, nós temos tantos dias úteis de trabalho para o ano seguinte. O que é que vocês acham interessante ver? A gente fazia essa discussão das contas, a gente acha interessante ver dívida ativa. Quanto tempo vocês acham que é o ideal para fazer uma análise de dívida ativa? A gente acha que 20 dias, 30 dias, e por aí vai. Então, vejam, esse não é o melhor planejamento não, tá? Não é. Porque o melhor planejamento seria aquele que, com base na realidade do período que você vai examinar, você já tem uma evidência mais concreta. Veja, não estou projetando, né? Eu já tenho alguma coisa concreta, e a partir dali eu vou tomar a decisão. Eu examinaria o que aconteceu, levantaria dados e diria, olha, isso aqui vai envolver uma necessidade de fazer testes que vão gastar tantos dias. Ou seja, seria uma coisa mais próxima. Mas a gente não pode fazer isso, porque é exigido um PAF. Esse PAF tem que estar pronto até uma certa data para valer para o ano seguinte, e ele vai instruir todos os nossos trabalhos de fiscalização, não só as auditorias. Então, a gente tem auditorias, a gente tem acompanhamentos, a gente tem consultas, a gente tem um monte de coisa. Isso tudo tem que caber no PAF. Então, é um desafio. É o que a gente consegue fazer em termos de programação de trabalhos. Aqui, por exemplo, a gente pode ver, olha, são temas. Na prefeitura eu tenho o tema orçamento. Esse tema orçamento eu vou fazer trabalhos em créditos adicionais. A gente tem que dizer se os créditos foram abertos conforme a lei orçamentária, se foram abertos acima do percentual estabelecido pelo parlamento. Vou fazer 2 trabalhos, um em um certo período do ano e um final, para dizer se cumpriu ou não. E vou gastar 20 dias úteis, 10 para cada um. Eu tenho um trabalho de contabilização da receita, é esse que eu vou mostrar. Tem um trabalho de renúncia de receitas, que o Pedro vai começar agora lá no TCE do Ceará, né, Pedro? Um desafio grande. Tem um trabalho de caixa equivalente de caixa. Quero ver se teve saída financeira não comprovada, se a gestão do caixa é regular, etc. Bens móveis, dívida ativa. Então, são todos os temas de balanço que a gente separa para poder chegar. Fique à vontade para perguntar, gente. A justificativa desses trabalhos, elas estão todas no PAF. É porque aqui é uma fotografia bem resumida, tá? Sim. Aqui, na verdade, é outra coisa. Aqui é uma planilhinha de Excel para a gente conseguir botar na prática o nosso trabalho. Mas tudo isso vem do PAF. Pois não. Pergunta aqui no microfone, só para o pessoal conseguir escutar melhor. Eu queria saber, que é uma curiosidade, como é que vocês definiram a materialidade global, que é aquela que pode modificar a opinião? Sua pergunta foi muito fácil. A gente não definiu. A gente vai ter uma reunião amanhã sobre isso, inclusive. Esse assunto é um assunto que tem causado, pelo menos a mim, um desconforto enorme. Porque se você vai opinar sobre uma demonstração, você tem que ter um parâmetro concreto em relação à materialidade. O que é distorção relevante? É aquilo que está acima da sua materialidade aceita, né? Então, se eu defino que em 100 bilhões, a minha distorção relevante máxima tolerada é 2,5%, 2%, vai lá, que é o padrão que o TCU adota, 2%. Isso daria quanto? 5 bilhões? 5 bilhões? Estou fazendo a conta errada, é 500 milhões. Não, daria 2 bilhões. 2 bilhões. Então, acima disso seria uma distorção relevante. Mas como é que a gente define isso? Não pode ser eu sozinho. Tem que ser minha área, porque senão corre o risco de Jorge falar que é relevante e Gustavo, que é outro auditor, falar que não é, porque ele definiu 1%. Veja que bagunça. Então, é uma coisa que tem que ser combinada, tá? No tribunal. Nós fizemos 2 pesquisas com as FS de outros países, né? Questionário, por meio de questionário, isso do TCU. E aí, lá nas 2 pesquisas, mostra o percentual e quais os critérios. Então, assim, a gente acabou chegando nesse consenso, né? Assim, por meio de boas práticas. Perfeito. Eu vi essa pesquisa e vocês definiram materialidade global e materialidade individual. E a global eu vi que vocês trabalham de 0,5% a 2%. É isso, né?
Só que, mesmo assim, tem uma certa subjetividade, que eu vou mostrar. Tá? Então, adiantando aqui, já estou com medo do meu tempo, mas o Nelson não levantou nada, então estou tranquilo. Vamos agora para falar do estudo de caso. Primeiro, eu queria dizer que a questão da comunicação, gente, e eu, como vim do executivo, tá, eu sempre tento fazer um pouco de colocar panos quentes, porque a gente tem que tomar um certo cuidado com a forma como a gente lida com as pessoas, afinal de contas, são pessoas. E a gente não pode partir da premissa que está todo mundo fazendo coisa errada. Tá? Então, tem que ter uma forma de... Então, a primeira coisa que a gente faz é ir até... Não é esse não? Opa, desculpa. Ir até o jurisdicionado. Isso aqui ajuda, obrigado. E apresentar a nossa ordem de serviço. Tá? Então, todo o trabalho... Como é que faz aqui? Todo trabalho tem uma ordem de serviço, que é como se fosse a carta de apresentação, só que é uma carta de apresentação, entre aspas, menos educada, porque ela não tem aquele tratamento, prezado senhor, apresenta o auditor tal para realizar o trabalho tal, na verdade sim, ordem de serviço, tema tal, tantos dias, fulano de tal. E aí, esse auditor, ele vai ter livre acesso a todos os assuntos que se refiram a esse tema. Então, aqui nós temos a nossa ordem de serviço. Tem um númerozinho aqui, olha. É uma auditoria programada, ou seja, ela vem do PAF, não é uma auditoria extraplano, ela está fora do PAF. Tem toda a base legal, tem o objeto, receitas e o complemento. Olha, esse auditor vai trabalhar com contabilização de receita. Esse objetivo aqui é uma coisa horrorosa. Eu não vou ler não, porque está muito mal feito. Aí tem que a entidade, prefeitura, nossa coordenadoria e o auditor, a equipe. A equipe, eu e Deus, né? Então, vamos para frente. Mas é interessante falar que, como é que funciona, né? Normalmente, a gente não trabalha com equipes, por mais que isso possa parecer um pouco estranho. Por quê? Porque, como são muitos temas a serem vistos, e o tempo não é tão grande, um auditor normalmente é o encarregado por aquele trabalho, mas sempre tem acima dele um supervisor e um coordenador. Essa é a equipe. Tá? Então, o auditor planeja, o supervisor valida, o coordenador valida tudo. Seria essa a ideia. E aqui o nosso subsecretário aprova com a nossa coordenadora e tem um prazo, né? Então, 22 FIIs, eu tenho 20 dias úteis para fazer esse trabalho. É isso aí, se vira, amizade. Então, voltando aqui. Calma que eu vou dominar esse bicho aí. Não, aqui já foi. Já. Vamos ver se ele vai voltar do... Então, tudo começa com essa ordem de serviço. E aí, a gente faz a apresentação formal a todas as partes que vamos tratar e começa o trabalho. Bom, por que a gente escolheu o tema receita, né? Por que a gente se dedicou a fazer um trabalho sobre contabilização de receitas, no âmbito de toda a demonstração financeira? Primeiro, porque a gente nunca tinha feito. A gente adora fiscalizar despesa, mas receita, muitas vezes, fica esquecida lá, né? A gente tinha feito um de renúncia de receita, mas de contabilização de receita, de arrecadação de receita, a gente nunca tinha feito. Então, a gente resolveu fazer um desses, para testar os controles relacionados a receitas. E ainda tem outros critérios, outros fatores que levaram à escolha do tema. São Paulo era, em 2018, o 7º maior orçamento do país. Só perdia para União, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado do Rio, Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina. Então, ele era o 7º, tá, do país, maior do que todos os outros estados que eu não falei. O volume de receitas é significativo, um orçamento de 56 bilhões de reais. Então, é bastante coisa. O registro da receita na Prefeitura de São Paulo, ele é descentralizado. São mais de 70 órgãos, mais de 130 unidades orçamentárias, 15 fundos, 5 autarquias, 2 fundações, uma empresa estatal dependente, o Tribunal de Contas e a Câmara. Porque Tribunal de Contas e Câmara não tem receita, mas eles têm fundo, então eles têm receita. Mas a gente não olhou o legislativo nesse trabalho. A gente se ateve apenas ao Poder Executivo. Ou seja, com tanta gente fazendo receita, há um risco de falta de uniformidade.
Apenas na unidade de prefeitura foram 132 mil lançamentos de receita. O Mazanini até achou pouco, como eu falei com ele ontem, mas é porque a prefeitura trabalha com lote. Então, tudo que é arrecadado num dia, ele vira um registro de receita que tem várias classificações orçamentárias envolvidas. Então, isso aí, se você fosse individualizar por classificação orçamentária, sei lá, multiplique por, vai dar mais de 1 milhão. Então, é uma coisa realmente assustadora. E em 2018, para os municípios com mais de 50 mil habitantes, surgiu um daqueles prazos do PIPCP que eu falei, para serem implantados de forma obrigatória, que é o reconhecimento dos créditos não tributários por competência. Jorge, isso é relevante porque o que é relevante são os créditos tributários. No caso das prefeituras, o IPTU, o ISS, o ITBI, etc. É relevante porque lá em São Paulo, o trânsito é municipalizado. Só de multa de trânsito, por ano, é arrecadado quase 2 bilhões. Arrecadado. Imagine o quanto não tem para receber. Né? Eu mesmo já deixei um bocado de valor lá, desse aí. E aí a gente começa com as questões do que a norma orienta e do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Agora, realmente, Cris, é aquela hora delicada, tá? Vou entregar o jogo. Então, vejam, a questão do planejamento. A norma diz que o auditor deve planejar a auditoria adequadamente para assegurar que ela seja conduzida de uma maneira eficaz e eficiente. Eu já falei para vocês que nós tínhamos até o ano passado um prazo pré-determinado de planejamentos, que eram 2, a gente não chegava no extremo de 5 dias para executar, né? Que nem o caso de Roraima, salvo engano. Mas para planejar era sempre 2 dias, e isso não permite um planejamento efetivo. Então, o planejamento, ele deve avaliar a questão dos controles internos. Em 2 dias eu não consigo fazer isso. A avaliação de controles internos, inclusive, o manual do TCU traz algumas dicas do que você deve fazer para avaliar os controles internos. Você também tem que avaliar os riscos, determinar a materialidade, que já antecipei um pouco aqui, que a gente não fez também, e o cronograma. Aí eu vou entrar especificamente em cada um desses itens, começando pela avaliação de riscos, mas já deixo claro que nós não cumprimos isso aí na forma ideal no nosso trabalho de auditoria financeira. Vamos lá de novo aqui apanhar. Hein? Oh, agora você está me dando o caminho das pedras. Espera aí. Minimiza. Sim. É isso aí. A observação do Nelson é muito pertinente, né? O Nelson está falando, poxa, 20 dias úteis para você planejar, para você fazer os testes e para você relatar. Como é que eu aumento isso aqui? Então, é pouco tempo, realmente. Isso exige uma habilidade muito grande do auditor. Ele vai ter que ter um poder de concatenação, um poder de orientação dos trabalhos muito forte. Para mim, deu resultado por quê? Porque eu vim do executivo. Então, mais ou menos que eu já sei como é que a banda toca. Então, eu consegui desenhar meus testes meio que de forma direcionada com base na minha experiência. Mas um auditor que estivesse enfrentando aquele tema pela primeira vez, eu acho quase impossível que ele conseguisse fazer tudo isso que você falou em 20 dias úteis. Fato. Então, é pertinente. Aumentar. Diminuir não. Aumentar. Ah, tá. Pronto. Aí aqui, gente, a questão do risco, nós não fizemos. Mas como a ideia é tentar aproximar um pouco mais para a prática, eu vou mostrar o que é que a gente está tentando fazer. Aí não é bem o Tribunal de Contas, tá? É Jorge que é um pouco ousado e tenta, às vezes, dar um passo maior que a perna. Então, nos meus trabalhos, eu já estou tentando fazer uma avaliação de riscos. A avaliação de riscos tem que ter uma diferenciação, porque uma coisa é risco de negócio para a seleção de tema, que é mais ou menos o que a Anne e o que a Denise estavam falando no planejamento. Olha, eu tenho uma secretaria de Estado que eu avalio que os controles não são muito bons e ela representa um risco maior em relação a outra secretaria, então eu vou focar mais nessa. Isso aqui é para seleção de tema. O que eu estou falando não é isso. Eu estou falando de risco de emitir uma opinião incorreta. Eu estou falando de erro de auditoria. Tá? Então, é outra coisa. Quando alguém falar de riscos, você separe. É risco de negócio para seleção de tema ou é risco de você emitir uma opinião incorreta? Eu estou falando de risco de emitir uma opinião incorreta. E aí, dentro do risco de emitir uma opinião incorreta,
O nome técnico que a gente dá para isso é risco de detecção. O risco de detecção é um produto de várias coisas. Primeiro, do risco inerente. O que é o risco inerente? É o próprio risco do negócio. É a probabilidade de algo dar errado e qual é o impacto desse algo. Vamos para a planilha, que a gente consegue entender melhor. Então, aqui, a gente vai falar de ativo imobilizado. Tá? É uma classe, está lá uma classe de contas, bens imóveis e bens móveis, mas dentro do ativo imobilizado, o que eu quero avaliar como risco... Está muito pequeno aí, gente? Aumenta um pouquinho mais? O que é que vocês acham? O pessoal aqui consegue ver? Vou tentar aumentar um pouquinho mais, espera aí. E agora? Está dando para ver legal? Tá bom? Então, observe. Eu quero testar quais são os riscos que envolvem os edifícios operacionais. No final das contas, tem um saldo, lá separado, né, na classe do ativo bens imóveis, e um saldo de edifícios em uso pela administração. Eu quero dizer se esse saldo bate com a realidade. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar quais são os riscos do negócio. Então, vejam, tudo parte de uma área, ativo imobilizado, edifícios em uso, e eu tenho uma afirmação. O que é a afirmação? É o critério, é como deveria ser. Então, a afirmação. Após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado, ele deve ser mensurado confiavelmente pelo seu valor reavaliado. Isso está no item 44 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, número 7. É o critério, é como deveria acontecer. Aí eu já vou partir para o risco inerente. Qual é o risco inerente disso não estar sendo cumprido? Olha, em razão da significativa quantidade de imóveis que existem no município, há um risco de que eles estejam contabilizados apenas pelo método do custo, ou seja, que já estejam totalmente fora do valor de mercado. Aquela posição financeira, patrimonial, seria irreal. Esse é o risco do negócio, porque tem muitos imóveis, a administração não tem perna, não tem um bom controle, não tem um bom sistema, então ela tende a apresentar dados errôneos, dados defasados dos seus imóveis. Vou estimar isso. O manual do TCU também traz como você faz essas estimativas, né? Então, a probabilidade ela pode ser baixa, muito baixa, média, alta, muito alta. Aqui a gente classificou, e existe um certo julgamento profissional envolvido, classificou como alta, que seria o 0,8. E o impacto na demonstração financeira seria extremamente alta. Ela ultrapassaria a nossa definição de imaterialidade. Então, ela causaria uma distorção relevante. A gente chegou a um produto que é o risco inerente. É a multiplicação da probabilidade vezes o impacto. TCU, se eu estiver falando alguma coisa errada, você corrige, hein, por favor. Vocês é quem tem mais experiência com o assunto aqui. Aí a gente parte para o segundo momento, descrição dos controles. Já sei qual é o risco do negócio, o risco inerente. Agora eu quero saber o risco de controle. Se eu tenho bons controles, a tendência é que esse risco inerente tenha sido mitigado ou reduzido. Se eu tenho maus controles, o risco é maior ainda. Então, aqui exige um exame de campo. Eu vou ter que ir para campo para ver quais são os controles. A gente foi. E, nesse caso, tem um setor que está vinculado à Secretaria de Gestão, que é a secretaria que faz o controle dos bens, que toma conta dos bens imóveis. Então, esses controles são realizados por esse setor, pelo Departamento de Contabilidade da Fazenda, pelas prefeituras regionais. Lá a gente tem 32 prefeituras regionais que tomam conta de regiões específicas, e cada uma tem uma responsabilidade. Esse órgão aqui é responsável pela destinação do patrimônio, contabilidade faz os registros, prefeituras regionais são responsáveis pela vigilância. Qual foi a nossa avaliação sobre os controles? Deficiência estrutural do setor que faz o catálogo. A gente chegou lá para ver como é que estavam as plantas, como é que estava a escritura, e não tinha nada, pouca coisa digitalizada, muitos documentos já totalmente comprometidos pelo tempo, já em situação de mais nenhuma serventia, você não conseguia ver aquilo ali, já estava se desfazendo mesmo. Ou seja, muita coisa perdida, muito imóvel sem documentação, muito desorganizado. Maior parte da documentação não informatizada, deteriorada, deficiência na comunicação entre os órgãos, então não é só com os tribunais que falta comunicação entre os tribunais, né? As próprias prefeituras não conseguem se comunicar entre si mesmas, nos seus órgãos mesmo ali.
catalogação frágil, ausência de profissionais capacitados para avaliar os bens a valor justo, que é o valor de mercado. Então, chegamos a um risco de controle alto, 0,8. E aí a gente avalia qual é o risco de distorção relevante. É a multiplicação entre o risco de controle e o risco inerente. A gente chegou a um número de 0,64. O Manual de Auditoria Financeira do TCU tem uma escala, né, que vai do mais baixo até o mais alto. Isso aqui é considerado alto. Quando eu assumo que o risco de distorção relevante é isso aqui, eu calculo o meu risco de detecção. Risco de detecção é uma função entre o risco da minha auditoria, e a gente aceita sempre que a auditoria tenha mais ou menos 5% de probabilidade de alguma coisa dar errado, dividido por isso. E eu cheguei num número de 8%. Sabe o que significa esse número? Isso é o meu risco de detecção aceitável. Significa dizer que, como 8% é o que eu assumo, que eu posso tolerar do meu trabalho de auditoria, eu vou ter que fazer testes, procedimentos substantivos, que me garantam uma asseguração de 92%. Haja teste. Então, é mais ou menos isso. Aí, gente, quando você faz um trabalho meticuloso desse, que dá trabalho, você reduz muito a possibilidade de você falar uma besteira. Muito, muito. Porque você teve um planejamento muito forte, muito consistente. Você chegou nos números. Você sabe que você tem uma massa de dados e você vai ter que aplicar uma técnica estatística para assegurar que 92% daquilo que está ali registrado tem confiabilidade. Então, não é um trabalho fácil e a gente não faz. A gente até já sabe mais ou menos como fazer. Está faltando tempo melhor para planejamento para conseguir executar isso aí, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Avaliação de riscos. Não sei se me fiz entender ou se fui muito confuso, tá? Voltando. Onde é que está a apresentação? Vermelho? Ah, tá. Ele sai, né? Peraí. Está voltando do início. Bom, então, essa questão de avaliação de riscos era um ponto a ser tratado e que a gente tem aí uma dificuldade em concretizá-la, apesar de já termos ciência do que devemos fazer. A outra é a questão do cronograma. Então, a gente, sabedor de que não estávamos fazendo o planejamento a contento, esticamos para esse ano de 2019, agora a gente já tem um pouco mais de tempo. A métrica não é melhor, mas o que é que foi definido? De todo o tempo que você tem para executar um trabalho de auditoria, 25% vai ser destinado ao planejamento. Isso não é o melhor dos mundos, mas já é um avanço em relação aos 2 dias que a gente tinha. Então, vamos devagar, né? Dizem que o bom é inimigo do ótimo, então, o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos no bom para depois chegar no ótimo. Então, a gente não tem ainda definição de cronograma. Cronograma seria basicamente o seguinte: eu faço lá várias questões de auditoria, defino os procedimentos e digo quando eu vou aplicar aqueles procedimentos. Ele começa numa data e termina numa data. Vejam que a coisa é bem amarrada, tá? Para você ter um bom planejamento de auditoria. A materialidade eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria dizer aqui é que a gente, a partir desse ano, começou a trabalhar com a matriz de planejamento, para descontentamento de muitos. Muitos colegas estão achando que isso não tem muita serventia, que isso não serve para muita coisa, que é mais trabalho ainda, mais coisa para fazer, que estão metendo o bedelho no trabalho do auditor. Mas a matriz de planejamento, a gente teve um curso, ano passado, com o Dagomar, do TCU, foi muito bom. E eu não pude participar, porque a gente estava na CTConf, perdi, mas assisti a videoaula. E eu achei fantástico, porque aqui é a consolidação de todo o levantamento que você fez. Então, eu vou te dar trabalho hoje, viu, cara? Então, a gente começou a implementar essas matrizes de planejamento. Essa semana eu estou começando um trabalho sobre créditos a curto prazo. E já comecei a fazer essa matriz. Mas vou trazer uma outra, que é justamente de bens imóveis. Então, nessa matriz aqui, o que é que a gente faz? A gente elenca... Não, entendi. A gente elenca as questões de auditoria. Então, olha, o nosso tema é bens imóveis, vamos formular as questões de auditoria.
Então, aquela questão lá, parte da situação problema, né, que falamos hoje de manhã. Qual é o problema? Sempre o problema na auditoria financeira principal é que o saldo apresentado não esteja consistente com a prática, ou seja, que haja distorção entre o que é o que deveria ser na contabilidade. Então, aqui, a gente começa, vejam que é um trabalho que é bem extenuante, porque a gente começa partindo dos controles. Olha, o cadastro é bom dos bens imóveis, ele é completo, atualizado, organizado, porque se o cadastro não é bom, a contabilidade vai ser boa? Se nem o cadastro físico, o sistema de origem que a gente chama, tem a representação correta dos bens imóveis, a contabilidade vai ter? Só se não inventar. Então, parte do cadastro. Essa é uma questão. A gente elenca quais são os critérios. Tem um decreto municipal que estabelece como deve funcionar a organização do setor de imóveis. Temos várias subquestões. Primeiro, tem um sistema informatizado? Porque sem sistema, a possibilidade de erros é ainda maior. Os dados do acervo de imóveis, eles qualificam cada um dos bens? É uma casa, é um terreno, é um prédio? Está desocupado, porque isso influi também na qualificação como ativo, está ocupado, está invadido. A documentação é digitalizada, há controle de cessão de imóveis para terceiros, tem muitos imóveis do município que estão cedidos e aparecem ainda como ativos do município, mas, na verdade, a gente já tem uma contabilização um pouco diferente disso para a cessão de bens hoje em dia. Aí a gente vem para as fontes de informação, onde eu vou conseguir a informação relativa à minha pergunta. Então, vejam, eu tenho a base de dados informatizada da Secretaria de Gestão, eu tenho vários controles administrativos de um setor específico e outro controle de beneficiários de cessões. Eles publicam lá algumas planilhas em Excel sobre isso. Quais são as técnicas que eu vou utilizar para cada uma das questões ou subquestões que eu apresentei? Então, no caso do sistema informatizado, eu vou usar entrevista. Meu procedimento é entrevistar os responsáveis em loco, obtendo informações sobre o estágio de desenvolvimento e implantação do SBPI, que é o Sistema de Bens Patrimoniais Imóveis. Então, a gente já tem alguns dados prévios sobre o que existe, a gente quer confirmar como é que está aquilo. Para a segunda pergunta, se os dados do acervo qualificam o tipo de imóvel, eu vou usar a técnica da extração eletrônica de dados ou exame documental. Qual vai ser meu procedimento? Através dessa extração, averiguar a existência de todas as informações necessárias. Meus objetos, aqui o sistema, croquis, termo de cessão, as datas. Isso aqui a gente colocou em dias, mas já foi refutado lá. Os auditores não querem colocar dias, né? Querem colocar DUSFs, tantos DUSFs, para fazer isso aí. E eu acho que é razoável, porque é muito difícil você precisar essas datas aqui. E os possíveis achados. Tudo isso já está no planejamento. Então, olha, há uma possibilidade de não haver sistema. Que o acervo digital esteja desprovido das informações necessárias. Que não haja digitalização de documentos. Que as condições de armazenamento sejam impróprias. E que haja descontrole de sessões. Então, eu já levanto tudo aqui de forma prévia na minha matriz, tá? Voltando. Agora fechou de vez. Falar muito rapidamente da materialidade. Então, aqui falei da matriz de planejamento. O item 58 da nossa NBASP 200 estabelece que o auditor deve aplicar o conceito de materialidade. Já respondi a pergunta da nossa colega do TCU, nós ainda não estamos 100% nisso, estamos longe do 100% na verdade. O TCU, ele tem no seu manual algumas condições para você definir materialidade. Então, tem a materialidade global, ou seja, aquilo que no todo é considerado para fins de distorção relevante, e a específica. Imagine, a gente viu que o ativo lá do município de São Paulo é 100 bilhões. Eu defino minha materialidade global, 2 bilhões. Mas a conta de estoque, o saldo dela total é 140 milhões. Significa dizer que eu nunca vou analisar estoque? Porque está abaixo da materialidade? Não, eu vou definir uma materialidade individual para a conta de estoque. Então, vejam, é um trabalho realmente desafiador. A gente, como falei, esse tema eu tenho provocado muito no Tribunal de São Paulo, e a gente vai ter uma reunião com toda a nossa coordenadoria amanhã, à tarde, para tentar estabelecer uma métrica. Provavelmente, vamos usar aquilo que o TCU aconselha, mas a gente vai dizer o que é que vai ser o número aplicado para 2018, que
que são as contas que nós estamos analisando. Já deveríamos ter dito isso, estamos errados, tá? Infelizmente, já fizemos vários trabalhos sem essa definição de materialidade. Toda vez que aparece isso aqui, ó, é o Tribunal de Contas, e o vermelhinho é ponto negativo para a gente, tá? Na execução, o auditor deve executar procedimentos substantivos. A gente escuta muito essa expressão, né? Procedimentos substantivos e testes de observância. Nada mais são do que as técnicas que você vai utilizar. Teste de observância é aquela inspeção física, observação direta. Procedimentos substantivos são outras técnicas, exame documental, análise de dados, conciliação e por aí vai. Então, leia-se esse tipo de técnica, tá? E aí você vai ter que obter uma evidência suficiente e apropriada. Suficiente a questão da quantidade, apropriada a qualidade. Nós fizemos muitos testes na contabilização da receita e tudo foi registrado nos nossos papéis de trabalho, que é uma outra exigência da NBASP 200 no item 70. Ó. O auditor deve preparar uma documentação que seja suficiente para permitir outro auditor, sem nenhum conhecimento, entender tudo o que foi feito. Aqui é um desafio, né? Uma das maiores brigas que a gente tem lá no tribunal se chama papéis de trabalho. Porque o pessoal gosta muito de relatório, mas não gosta de papéis. Eu que sou um pouco mais, digamos assim, prolixo, que gosta de escrever, eu escrevo bastante nos meus papéis de trabalho. Então, vou mostrar meus papéis de trabalho, mas assim, gente, papel de trabalho, você tem princípios, você tem instruções, regras. Tem o melhor modelo? Esse é o melhor modelo? Não sei, acho que não. Então, vou mostrar o que eu faço. E aí vocês ficam à vontade para tirar suas conclusões. Exatamente, exatamente. Então, meus papéis de trabalho, isso não é padrão no Tribunal de Contas de São Paulo. Então, não vou dizer, o Tribunal de Contas de São Paulo faz papel de trabalho assim, que o outro auditor lá vai chegar, não, eu faço assado. É diferente isso aí do que eu faço. Então, é o que Jorge faz, tá? A gente identifica a unidade, quem são as pessoas que a gente vai interagir, quem é o contato principal para a requisição de informações, quais são as atribuições legais daquelas unidades, conforme os próprios atos do auditado, quais são os critérios, normalmente legislação, normas, etc. Isso aqui eu vou passar rapidamente, tá? O que eu quero mostrar mesmo são os registros dos testes. E aí começam as questões de auditoria. Então, essa aqui é uma. Os valores contabilmente registrados estão respaldados por documentação de suporte. Eu quero verificar a característica qualitativa da suportabilidade. Se tudo que está na contabilidade tem origem concreta, na vida real, de onde veio aquilo. Aí eu vou para a minha pesca aqui, página 30. E vou mostrar como é que a gente documenta, né? Digo, como é que eu documento. Então, esse teste aqui, estou na página 30? Estou. É um teste que foi feito para verificar se o valor registrado das receitas transferidas pelo FNS, pelo Fundo Nacional de Saúde, estavam adequadamente contabilizadas. Então, eu tenho aqui, obrigado, você está me quebrando um galho. Eu tenho aqui, olha, um quadrinho que diz quais são as receitas, agente comunitário de saúde, saúde bucal, PAB, outros. Tem o que foi contabilizado, e onde é que eu vou buscar informação? Vou buscar informação na origem. A origem é o Fundo Nacional de Saúde, está tudo lá, está tudo descrito. Óbvio, tem que ter um cuidado, porque quando você vai consultar o site do FNS, tem uma data lá de ordem bancária. Essa data tem um delay. Até o dinheiro entrar na conta do órgão favorecido, às vezes demora um pouquinho, tá? Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso, para não chegar a uma conclusão equivocada. Mas a gente fez com os devidos cuidados e chegou a diferenças, olha. Então, no agente comunitário de saúde, a prefeitura contabilizou 0. E o site dizia que tinha 18.252. Eu vou estourar um pouquinho, tá? Uns 3 minutos, 5. Na saúde bucal, a mesma coisa. E aí, o que é que a gente faz? Registra, olha. Com relação às receitas tais e tais, verificou-se que as ordens bancárias números tais, expedidas pelo FNS, foram indevidamente classificadas na rubrica genérica, parará, esse código monstruoso aqui. A Prefeitura de São Paulo usa uns códigos de receita que vão até o 15º nível, porque não tem conta corrente no sistema de contabilidade. E em que pese constar no orçamento previsão para as receitas que foram destacadas. Ou seja, a peça orçamentária tinha a previsão, houve arrecadação, mas na hora da contabilização se jogou numa outra rubrica. Isso é um prejuízo à transparência,
Porque a gente até sabe que teve uma mudança na sistemática das fontes da saúde. Isso, inclusive, foi discutido na SCT Confis. Mas, como você previu, dê transparência, mostre aquilo que você arrecadou. Então, a gente falou dessa diferença. Aí, mais para frente, uma coisa que é importantíssima, gente, e que hoje, na era da tecnologia, você não tem muito tempo para ficar indo toda hora no auditado e voltando. A gente manda muito e-mail. A gente considera que o e-mail é uma ferramenta para fazer indagação escrita, ou seja, uma técnica de auditoria, um procedimento substantivo. Só que tudo que eu mando por e-mail está aqui, ó. Eu boto. Então, senhor fulano de tal, foi emitido uma OS, estamos realizando auditoria sobre contabilização, um dos itens reside em confrontar informações dos transferidores com o contabilizado. Apuramos essa diferença, solicitamos esclarecimento. O cara vai lá e responde, ó. Prezado Jorge, eu odeio você, entre aspas, entre parênteses, né? Com vistas a atender o solicitado, informamos. Aí ele falou, olha, foi classificado erroneamente. Para mim, essa constatação aqui, gente, ótimo. Ele já disse que está errado. Perfeito. E aí, ele já disse que ele fez um acerto. Esse ponto, para mim, está superado. E eu não fico triste, não. Eu fico feliz, porque eu ajudei a corrigir uma distorção. Então, tem auditor, essa questão da comunicação, Nelson, eu acho que é fantástica. Tem auditor que quer assim, peguei, ninguém vai ver, só na hora do relatório. Isso não existe, gente. Não é nossa função, não. Ainda mais na auditoria de demonstrações financeiras. Conformidade pode até ter suas particularidades, mas de demonstração financeira, volto a dizer, é aumentar o grau de confiança. Então, tudo que você puder ajudar a ser corrigido, ótimo, ótimo. No final das contas, vai ter uma demonstração mais consistente. Não vou ter tempo para mostrar tudo o que queria, vou partir para uma lá para baixo, 112. Mas acho que deu para ter uma ideia, né? Passei. Não é essa. Pronto, é aqui. Esse é o novo procedimento que entrou em vigor em 2018. Contabilização dos créditos não tributários a receber por competência. Aí tem lá nossos procedimentos. Eu vou verificar no balancete se tem alguma coisa contabilizada. Se não tiver, não vou me dar por satisfeito. Vou para cima de todas as áreas que eu sei que tem crédito não tributário. Eu quero levantar o número. Aqui eu queria levantar o número. O que é que eu fiz? Primeiro, contextualizei a portaria, o ato legal, o marco regulatório que exige esse registro. Fui no balancete, aqui está o balancete, vi que não tem saldo, os saldos que tem não correspondem ao que eu queria analisar, eram créditos de transferência do PAC, era outra coisa. No ativo no circulante também não tinha nada. Perguntei à contabilidade como estava a questão, a contabilidade me mandou e-mail, né? Não é esse aqui não, é outro. E aí, comecei a indagar secretário por secretário. Aqui eu tomei uma atitude um pouco diferente, porque como a Prefeitura de São Paulo é um mundo, sempre a gente procura ir na área específica. Mas, como a gente tinha 20 dias, eu não podia ir de baixo para cima, eu tive que ir de cima para baixo. Eu tive que ir direto no secretário para a coisa ganhar força, para ele ver que o assunto era sério, ele delegar para a área competente e a área competente responder a ele com uma certa celeridade, senão eu não conseguia chegar no número. E assim eu fiz. Fui em secretário por secretário, nem todos me responderam, inclusive o que não me respondeu, eu solicitei responsabilização por omissão de resposta ao auditor, mas os que me responderam, fizeram processos, mostraram documentos de evidência, eu registrei tudo aqui, olha, isso é um documento do processo eletrônico da Prefeitura, onde ele me encaminha uma relação dos créditos que existem, outros mandaram por e-mail, e aí eu cheguei, olha, aqui é um valor de feiras livres, que é uma secretaria de urbanismo e licenciamento. 7 milhões, pouca coisa, não é tanto não para São Paulo. A outra secretaria de transporte também me mandou, que é um processo SEI. E as prefeituras regionais. No final das contas, eu cheguei em 6 bilhões de reais. Esse é o valor dos créditos não tributários, uma parte do valor, porque eu não consegui levantar de todas as secretarias, como falei. Mas é o montante que eu consegui levantar que não estava registrado em balanço. Isso é relevante? E aí, a gente faz a nossa matriz de achados. Calma, viu, Nelson? Estou chegando lá. A nossa matriz de achados, ela vai trazer tudo que a gente apurou, mas ela vai mostrar também quais foram os efeitos disso.
As causas, os efeitos. Então, aqui eu tenho o achado 11, que é esse que eu estou me referindo agora. Ausência de reconhecimento dos créditos não tributários a arrecadar. Situação encontrada. Há créditos não tributários de minimamente, porque eu não consegui mensurar quanto era de fato, eu sei que minimamente é 6,7 bi, que não estão na contabilidade. Qual é o critério? A norma 01, a portaria do Tesouro, número 548, item tal. Evidência. Tenho que dizer qual é o documento que me respalda a minha afirmação, gente. Uma coisa que acontece com não rara frequência é o Ministério Público, não é o de contas não, o Ministério Público chamar um auditor, muitas vezes, para explicar alguma coisa. Eu não lembro nem o que eu comi há poucas horas. Se eu não escrever, eu me danei. Então, eu tenho que dizer que tem um processo registrado no número tal, fulano de tal, tem um memorando, tem um ofício que respalda a minha afirmação. Então, tem que ter uma evidência concreta. Qual foi a causa? Principalmente falta de integração. Várias secretarias têm os seus sistemas, e esses sistemas não conversam com a contabilidade. Se as soluções tecnológicas fossem compatíveis, o dado já ia estar na contabilidade, automaticamente. Eu só vou pedir para deixar a pergunta para o final agora, porque senão o Nelson vai puxar minha orelha e eu não vou terminar. E o encaminhamento? O efeito, né? Pulei. Subestimação do ativo nas demonstrações, estamos falando de auditoria financeira. Prejuízo à consolidação das contas públicas, porque um dado relevante não apareceu em balanço, e isso vai para o balanço da União, inclusive, sem essa informação, BSPN. Elevação do risco de prescrição de créditos. E esse é o principal efeito. Vejam, no momento que eu não contabilizo, isso está solto. Isso pode passar despercebido por todo mundo. E aí passou, o prazo prescricional já era. Quem é que vai pagar a conta? O contribuinte. Porque uma receita deixou de ser arrecadada e deixou de ser revertida para o interesse público. Então, às vezes, vejam, é um assunto de análise de saldo, mas tem muito mais coisa por trás. Tem muito mais coisa por trás. Nosso trabalho tem relevância nesse contexto. E o encaminhamento, o que é que eu fiz? Sugeri que seja mensurado, reconhecido, evidenciado, nos termos da contabilidade. Óbvio que meu encaminhamento foi meio genérico, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aperfeiçoar. Deveria ter descrito com uma maior profundidade o que é que precisa, de ordem prática mesmo. Aí tem que fechar de novo, abrir, como é? Pronto, então, a questão dos papéis, tinha um pouquinho mais de coisa para demonstrar, mas acho que deu para ter uma ideia. Nós estamos evoluindo nessa matriz de achados, também, a partir desse ano, estamos utilizando-a, estamos implementando-a, e a matriz de achados, para mim, é muito boa. Eu faço ela no momento que estou fazendo os testes. Não é quando eu concluo os testes, não. Fiz o teste, já documentei tudo, cada item daquele, questão 1, 2, 3, 4, e no final, quando eu termino todos os testes, meu papel de trabalho está prontinho, eu tenho uma matriz, eu organizo o meu relatório por relevância. Então, eu vejo daqueles pontos o que é mais relevante. O mais relevante foi esse, o A11. Então, ele que estava lá no final, como um procedimento final de teste, subiu. No meu relatório é a primeira coisa que vai aparecer. A gente teve um curso recente lá no TCM com um professor de comunicação. E aí foi muito interessante, porque ele pegava nossos relatórios, lia e falava, isso aqui está um horror. Um horror. Não dá para entender nada que você está falando. Por quê? A gente, às vezes, acha que está escrevendo para a gente. Né? E não é. Não é. A gente tem que escrever para um público. Essa questão de floreio, de jargão jurídico, esqueça isso, gente. Vai direto ao assunto, seja claro, objetivo. Óbvio, escreva o bom português, mas direto e reto, objetivo. Meu relatório, cada relatório que eu faço, por exemplo, esse, acho que foi antes do curso, eu faria totalmente diferente, porque realmente tem muita coisa que a gente fala que não deveria falar, às vezes a gente comete os excessos, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, já partindo para o encerramento, a parte do relatório, o auditor deve formar uma opinião. Isso está nas normas, Nelson já explicou quais são os tipos de opinião. A não modificada, está tudo bacana. A modificada pode ser 3 tipos, com ressalva, adversa ou abstenção. A ressalva, olha, pode até ter distorção, pode até ser relevante, mas não é generalizada. Isso não compromete a qualidade das contas. Vai aplicar uma ressalva. A adversa, tem distorção, é relevante e é generalizada. Afetou, vai opinar de forma adversa.
A abstenção, para a gente seria o melhor dos mundos, né? Ah, não consegui chegar a uma conclusão, vou me abster de opinar. Não é bem assim, tá? Você fez os testes, às vezes você teve limitação de acesso a informações e com base nessas limitações você não conseguiu chegar a uma conclusão. Então, isso é abstenção. Mas no nosso tribunal, tem alguém filmando? Dá um cortezinho aí, rapidinho, tá? Tem uma ordem interna, já um pouco antiga, do plenário, dos conselheiros, que proíbem os auditores de emitir opinião. Porque nas contas de Marta Suplicy, em 2004, os auditores, não estavam lá ainda não, tá? Cheguei em 2016. Os auditores opinaram, porque era assim, pela rejeição das contas. E isso desagradou lá a turma. Então, eles proibiram, expressamente. É uma ordem interna aqui, ó, tá? Agora, como a gente está adotando as NBASP, Nelson e Ismar, um caso para levar para a NTC, né? Como a gente está adotando as NBASP, isso vai ter que ser revisto. Porque é norma de auditoria que o auditor deve opinar. Agora, para opinar, primeiro a gente vai ter que definir o que é distorção relevante, o que é materialidade, fazer bons processos. Não é opinar de forma sem fundamento, para não dizer outro termo. Temos que opinar de forma adequada. Aí vou mostrar rapidamente meu relatório, para terminar. Ih, tem que fechar. Volta. Esse aqui? Pronto, o nosso relatório segue uma... Vou deixar assim, tá? Dá para ver. Tem um formato que... A gente tem um manual interno de fiscalização, não é um manual de auditoria, é um manual de todos os procedimentos, inspeção, fiscalização, acompanhamento, etc. Inclusive auditoria. Mas lá tem uma forma de você fazer o relatório. Isso também vai ter que mudar, porque quando você pega a norma, ela diz que tem todo um formato para você produzir o seu relatório. Não está aderente. Nosso relatório não está aderente à norma nesse aspecto. Mas a gente descreve qual é o objeto, quando foi feito, quem é a equipe, o período, os procedimentos, tem um quadro de siglas, e a gente começa, né? Sempre faz uma contextualização. Aqui, olha, a gente falando que levou em consideração as NBASP nível 1, tá? Nível 2, se eu tivesse afirmado, eu estava errado, porque eu não fiz tudo que a NBASP nível 2 exige. O nível 1, não, a gente tem convicção de que a gente seguiu, porque nosso trabalho não teve ingerência política, a gente teve autonomia, ética, etc. Então, essas coisas a gente considerou como atendidos. E aí a gente começa com a descrição integral, e aí, o que é que a gente achou, né? Então, a ausência de identificação das origens de ingressos, foi o primeiro ponto. Então, tinha valores que ingressaram no caixa, mas que não foram registrados como receita. É o que a gente chama de receita não identificada. Tinha 200 milhões. Valores que ingressaram estão lá parados. E isso é o que a gente chama de déficit de oportunidade, custo de oportunidade, né? Recurso parado sem aplicação. Não é para isso que a administração pública serve, para armazenar recursos. Ela tem que gastar o recurso da forma correta, direcionando para a sociedade. Então, dinheiro parado é contribuinte não sendo atendido. Aí a gente explica tudo. Ingressos indevidamente contabilizados como receita. A gente viu que tinha muita devolução de adiantamento, por exemplo, que você faz com anulação de despesa, né? Eles davam receita, faziam contabilização, inchava a receita corrente líquida, aí é mais limite para pessoal e por aí vai. Tinha outras situações, salário família contabilizado errado também, as calções, receita em duplicidade, a gente pegou um caso de fundo especial do petróleo contabilizado 2 vezes, impacto na RCL também indevido e por aí vai. Então aqui, esses relatórios, o que eu queria dizer, depois a gente vai chegar na conclusão, tá? Que vai elencar tudo que foi achado. O relatório deve ter umas 30 páginas. Tem os responsáveis, e aí a gente elenca as conclusões e encaminha para as áreas competentes. Aqui é o que eu falei, né, do conceito de equipe. Então, está aqui o supervisor, a nossa coordenadora, e a gente concluiu aí o nosso relatório. Mas o que eu queria dizer também é que todos os nossos relatórios, quase todos, eles estão disponíveis na internet. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha com mais tempo no nosso
padrão de relatório, é só acessar tcm.sp.gov.br, vai lá em relatórios de fiscalização e vocês vão conseguir achar tudo que a gente tem produzido, inclusive este relatório. Ufa, gente! Tentei aqui mostrar de uma forma prática, sem nenhum medo de apresentar alguma coisa errada, porque sei que tem, e sei que a gente tem que melhorar, mas agradeço muito a oportunidade, mais uma vez. Eu acho que é conversando que a gente se entende, esse é o caminho. A gente quer fazer a coisa direito, a gente quer aplicar as normas, e a gente tem que ver o que é que a gente está fazendo e tentar melhorar, tentar corrigir. Então, muito obrigado a todos vocês por, já no apagar das luzes aqui do evento, ainda terem a paciência de escutar tanta coisa. Não sei se cansei vocês, mas a minha expectativa realmente era de tentar mostrar um pouco da aplicação prática da norma, estando ela cumprida integralmente ou não. Obrigado.